Did you know with the Sam's Club app, you're technically in the club, no matter where you are? Like, this is a club. This is also a club. And this is a club. My bad. Come join us. Sam's Club. Late night bites with friends? Already hard to beat. That first too hot bite of fries you couldn't wait for, followed by ice cold Pepsi. Now that hits different. Suddenly, the energy kicks back in. The night goes longer, and the laughs don't stop. Because Pepsi brings out more flavor, more fun, and more of the moment. Food deserves Pepsi. Grab a Pepsi Zero Sugar today. Contos do Posto de Gasolina, temporada 2. Link para playlist completa na descrição. Eu não sei se é possível pegar alguma doença de carcaças de ratos ressecados, mas, só para garantir, lavamos bem as mãos antes de voltar ao trabalho. Eu levei a caixa de jogos de volta para o armário de suprimentos, enquanto Rosa limpava e desinfetava o balcão. Eu nem ouvi o telefone tocar, mas Rosa já tinha atendido quando voltei para a frente da loja. Ela estava sorrindo e batendo papo com a pessoa do outro lado da linha, como se fosse um velho amigo. Deve ser bom, pensei comigo mesmo. Ter alguém na sua vida que se importa o suficiente para ligar e ver como você está no trabalho. Eu não queria espionar, mas em um prédio desse tamanho, não adiantava fingir que eu não conseguia ouvir cada palavra que ela dizia. Não tá sendo ruim, eu acho. É meu primeiro dia aqui. Ah, eu gosto. Eu acho que vai ser bem divertido. Meu nome é Rosa. Na verdade, ele tá bem aqui. Você quer falar com ele? Com certeza, eu aviso ele. Você também, Spencer. Com isso, ela desligou o telefone e eu tentei não me mijar nas calças. Ela sorriu pra mim e disse: Era um amigo seu. Spencer Middleton. Eu quase não consegui colocar o nome pra fora. Mais uma vez, assisti ao sorriso feliz e inocente desaparecer do rosto dela. O que foi? Eu preciso fazer uma ligação e então acho que já passou da hora de eu te contar uma coisa. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para O'Brien, mas caiu direto na caixa postal. Minha mensagem foi curta e direta. Oi, sou eu. Eu só queria te avisar que o Spencer tá vivo de novo. Eu falo com você mais tarde. A segunda coisa que fiz foi contar a Rosa a história inteira do Spencer Middleton. E, por inteira, eu quero dizer apenas as partes que faziam sentido. Ele era um assassino treinado profissionalmente, foi preso por homicídio, ele me odiava com todas as forças e, o mais perturbador de tudo, era pra ele estar morto e cremado a essa altura, não ligando para o posto de gasolina para bater papo. Rosa ouviu pacientemente. Quando terminei, ela assumiu seu papel com a voz honorária da razão. Você sabe quem pode ter sido de verdade? Quer dizer, obviamente não era o Spencer. Ele tá morto, né? Eu não respondi de imediato. Eu tava perdido em pensamentos. A coisa toda sempre parecia um pouco limpa e perfeita demais. A história oficial dizia que Spencer morreu em um tiroteio intenso, mas era só isso, uma história oficial. O homem era extremamente sagaz. E eu ficaria chocado se ele já não estivesse garantido suas medalhas de mérito em suborno, chantagem e conspiração. Era possível que ele tivesse forjado a própria morte? Sim. Era provável? Também sim. Mas será que eu acreditava que ele tivesse encontrado uma maneira de escapar da prisão e depois, em vez de fugir para longe, permanecido na cidade agindo na surdina e esperando o momento certo só para tentar me matar de novo? Mais uma vez? Sim, com certeza. Rosa parecia estar ficando impaciente. Né? Eu devia uma resposta para ela. O Spencer pode não estar tão morto quanto esperávamos. Ela foi rápida em fazer a pergunta óbvia. Você tem uma arma ou algo assim? Caso ele volte? Não, eu não sou muito chegado em armas. Estrelas ninja, bazuca, lança-chamas, motosserra, qualquer tipo de arma? Não, na verdade não. Bom, ela cruzou os braços. Acho que se ele te matar, eu sempre posso dar aquele olhar de vergonha pra ele. Eu tentei ao máximo esboçar um sorriso, mas tenho certeza de que ela conseguiu ver através dele. Você
Quer que eu vá trancar as portas agora? Essa é outra coisa de que você não vai gostar. O Spencer sabe como entrar no posto de gasolina, mesmo quando todas as portas estão trancadas. Ele já fez isso várias vezes antes, e não conseguimos descobrir como. Ela me deu seu olhar de "Você tá falando sério?" Depois colocou as mãos nas laterais da cabeça e gritou exasperada: "Que merda, cara! Tem mais alguma coisa aterrorizante sobre esse cara que você gostaria de me contar?" Uma vez, eu vi o Spencer ter a cabeça cortada quase pela metade e sangrar até morrer no chão do posto de gasolina. E, de alguma forma, ele ainda voltou sem nenhum dano permanente. Não. Na verdade, não. Rosa soltou um guincho e deu um pulo quando a porta da frente se abriu de repente. "E aí, galera?" disse o idiota bêbado no casaco de pele enorme enquanto entrava cambaleando na loja. Ele jogou o polegar por cima do ombro enquanto vagava pelo ambiente. "Vocês estão sabendo que as estradas estão todas fechadas?" "Oi, Jerry." eu disse assim que meus batimentos cardíacos voltaram ao normal. "Bom ter você de volta." O que tem as estradas?" Jerry se apoiou contra a máquina de raspadinha congelada e tateou os copos de isopor. Tá passando no rádio o tempo todo. Uma tempestade bizarra. Estão chamando de a tempestade do milênio. Supostamente, isso significa que é 10 vezes pior do que aquela tempestade do século de algumas semanas atrás. Todas as estradas que levam à cidade estão completamente intransitáveis. Vocês sabem como funciona? Toque de recolher obrigatório, estado de emergência, cães e gatos vivendo juntos. Ele acenou com os braços no ar dramaticamente. 2 mortos, um desaparecido. Ele derrubou uma pilha inteira de copos em seu esforço para pegar um. Recolheu um do chão, depois o encheu com uma raspadinha de cereja com cola e mandou para dentro. Se todas as estradas estão intransitáveis, então de onde diabos você acabou de ver? Você veio andando pra cá? Eu sussurrei. Lembra daquela parada que eu te falei sobre ignorar as coisas estranhas? Jerry afastou o copo da boca e gritou. Que foi? Exclamou Rosa. Cérebro congelado. Bom, eu disse um pouco confiante demais. Pelo menos a gente ainda tem... Bem naquele momento, a energia acabou, mergulhando o posto de gasolina em completa escuridão. Boca de praga. Aí, o que tu ia falar? Esquece. Deixei os dois acendendo e espalhando velas pela frente da loja enquanto peguei emprestada a lanterna do chaveiro de Jerry e fui procurar nossa caixa de suprimentos de emergência na sala de estoque. Após alguns segundos e uma experiência de quase morte, a caixa estava na prateleira de cima. Eu consegui tirá-la de lá e arrastei de volta para frente. Me apoiei no balcão e recuperei o fôlego enquanto Jerry sentava de pernas cruzadas no chão e revirava os suprimentos, distribuindo-os para cada um de nós 4. O episódio com o Deus Sombrio transformando o nosso estabelecimento em um casulo de árvore me forçou a reconhecer o quão despreparados nós realmente estávamos para esse tipo de coisa. Não apenas ataques de zumbis nudistas, mas qualquer situação em que pudéssemos ficar por conta própria, sem apoio, por longos períodos de tempo. Então, montei essa caixa de emergência e a enchi com várias pilhas extras, um carregador portátil USB, meia dúzia de lanternas, água engarrafada, barras de proteína, fósforos, sinalizadores, um kit de primeiros socorros de padrão militar e mais do que o suficiente. Espera um segundo. 4 de nós... Puta merda! Eu gritei, me atrapalhando com a lanterna que o Jerry tinha acabado de me entregar. Após alguns segundos dolorosamente constrangedores, eu consegui fazer a maldita coisa ligar e a apontei para todas as outras sombras paradas na sala comigo. Havia Jerry, Rosa e a O'Brien. Você se importa de não apontar essa coisa direta para os meus olhos? Perguntou O'Brien. Desculpa, eu disse, apontando a lanterna de volta para baixo. Quando você chegou aqui? Agorinha. Enquanto você estava batendo a cabeça lá no armário. Eu liguei para a loja mais cedo para ver como você estava, mas ninguém atendeu. Eu quase me matei umas 10 vezes dirigindo no meio dessa tempestade de neve para chegar aqui. Onde diabos você estava? Por que não atendeu? Provavelmente estávamos lá fora fazendo o funeral quando você ligou. Ela abriu o coldre da arma e disse.
O quê? Foi um monte de ratos. Ratos. E você não me convidou? O'Brien balançou a cabeça e disse: isso na verdade não esclarece nada. Mas que bom que você tá bem. Bom, não necessariamente. Pelo visto você não recebeu minha mensagem, né? Ela lentamente cerrou os dedos em volta do cabo de sua arma. Você tá esperando por um rufar de tambores? Eu sempre apreciei a franqueza sem rodeios dela. Tornava a entrega de mais notícias muito mais fácil. Recebemos um telefonema estranho hoje à noite de um homem, alegando ser o Spencer Middleton. Jerry abriu mais uma das barras de proteína, deu uma grande mordida e disse: esse garoto aí é tão apaixonado por você. Mas isso é loucura, né? Quer dizer, ele tá morto. Não tá? Ela não disse nada, mas o silêncio dela foi resposta suficiente. Rosa deu um palpite às cegas para tentar preencher o silêncio tenso. Talvez fosse um Spencer diferente? É um nome comum, não é? Faz muito mais sentido do que um cara mau voltar dos mortos. E quem é você? Oi, eu sou a Rosa. Ela ofereceu a mão. É meu primeiro dia. O'Brien assegurou e disse: Amélia O'Brien. Sério? Você não tem cara de O'Brien. Qual é a cara exata de uma O'Brien? Ela se prendeu ao final daquela palavra por alguns segundos longos e desconfortáveis, até que Jerry veio em seu socorro, exclamando: finalmente passamos no teste de Bechdel. Essa é uma boa mudança de ritmo. Normalmente, sempre que acabamos presos no posto de gasolina com um perseguidor assassino tentando nos matar, é um clube de bolinha total. Normalmente? Isso já aconteceu antes? Uma ou duas vezes. O'Brien se virou para longe de nós e falou no microfone do seu rádio. Central, aqui é a O'Brien. Na escuta. Câmbio. Silêncio. Rosa olhou para mim com olhos que estavam em algum lugar entre o pesaroso e o angustiado. Eu não conseguia dizer se era pelo possível assassino, pela tempestade letal que quebrava recordes ou pelo fato de ela acabar de passar vergonha na frente da policial. Central, tá me ouvindo? Câmbio. Mais silêncio. O'Brien suspirou e abaixou a cabeça em resignação. Então, se virou de volta para mim e tirou $1 do bolso. Eu preciso usar o telefone da loja. Antes que eu pudesse pegar o dinheiro dela, o telefone começou a tocar. Ela me lançou um olhar e apontou a lanterna para a origem do barulho. Eu peguei aquilo como deixa e atendi. Por favor, não seja o Spencer. Por favor, não seja o Spencer. Por favor, não seja o Spencer. Alô? E aí, Jack? Faz um tempo, né? Era a voz dele. Não havia absolutamente nenhuma dúvida na minha mente. O Spencer. O'Brien caminhou até mim e se inclinou para perto. Por um breve momento, eu pensei que ela ia me dar um beijo. Pela graça de Deus, eu percebi o que ela estava fazendo antes de ter a chance de envergonhar nós dois. E inclinei o telefone para fora, para que ela pudesse ouvir a conversa comigo. Quem é sua nova amiga? Rosa, não era? Ela parece legal. Ela é minha nova instrutora de jiu-jitsu. Eu tive que demitir o último porque ele disse que já tinha me ensinado tudo o que eu sabia. Eu tenho que ficar bem fortinho desde a última vez que te vi. Além disso, eu tô mais alto agora. Ela não parecia uma instrutora de jiu-jitsu. Ela parece uma garotinha inocente. Por que você não faz um favor a ela e a manda pra fora? Eu prometo que ela vai estar bem mais segura. Não sei não, hein? Temos muito poder de fogo aqui dentro. Além disso, o Jerry construiu um traje meca. Eu acho que vamos ficar bem até o resto do departamento do xerife aparecer. Ele riu. Foi a mesma risada profunda e sádica que ele deu quando estava brandindo uma pá na direção do meu rosto. Departamento do xerife, é? Me avisa como isso vai funcionar pra você. Isso poderia ter sido apenas mais um dos seus jogos mentais, mas não pude evitar cair na armadilha. O que você quer dizer com isso? Visto. Me dá um segundo. No rádio da O'Brien ganhou vida com um estalo enquanto uma voz saía alta o suficiente para preencher a sala inteira. O'Brien? Era ele. Dá pra você se afastar da porra do telefone por um maldito segundo e me deixar falar com Jack em particular? A ficha caiu imediatamente pra nós. O Spencer tá assistindo a gente agora mesmo. Rosa soltou um guincho. Jerry soluçou. O'Brien puxou sua pistola, cruzou-a com a lanterna na outra mão e a apontou para as portas e janelas, procurando desesperadamente por sinais de Spencer e gritando: todo mundo se proteja! Saiam de perto das janelas, agora! Jerry e Rosa correram para debaixo da mesa da cabine.
O'Brien circulou a sala com cuidado, apagando as chamas de cada uma das velas até estarmos parados em completa escuridão, exceto pela iluminação única de sua lanterna. Só então percebi que eu ainda estava com o telefone no ouvido. Spencer riu. Eu adoraria ficar e conversar, mas eu tenho muito trabalho a fazer essa noite. Se você morrer antes que eu chegue até você, eu quero que saiba de uma coisa. Tudo isso era evitável. E tudo isso foi culpa sua. Havia uma ameaça incomum oculta em suas palavras. Ele adorava fazer jogos mentais, mas aquilo foi quase sutil demais para ser qualquer outra coisa além de um deslize genuíno. Se você morrer antes que eu chegue até você, o que diabos ele quis? Got a Sam's Cafe pizza order up. You know the best part about this spicy Italian sausage? I voted for this topping. Yeah, just another perk of being a member. Come join us. Sam's Club. Dizer com aquilo? Deus, eu odiava tanto. Isso são duas coisas. O quê? Você disse que queria que eu soubesse de uma coisa. Depois disse que tudo isso era evitável. Você quer mesmo me irritar, Jack? Porque agora eu sou a melhor chance que você tem de passar pela noite vivo. Se eu estivesse no seu lugar, eu não... O'Brien arrancou o telefone da minha mão e o bateu no gancho. Jerry ajudou O'Brien a cobrir as janelas e a porta da frente com cortinas improvisadas de sacos de lixo e fita adesiva. Isso não ia parar nenhuma bala, mas saber que o Spencer não podia nos ver me deu um mínimo de conforto. Eu levei alguns engradados de leite e cobertores de mudança para o armário de suprimentos, onde montamos acampamento para o restante da noite. A sala era facilmente defensável, perto o suficiente de ambas as saídas caso precisássemos correr e pequena o suficiente para que nosso calor corporal combinado, em teoria, nos impedisse de morrer congelados antes que a ajuda chegasse. Jerry encontrou sua caixa de jogos de tabuleiro e tirou o banco imobiliário, mas apagou debaixo de um cobertor no canto antes mesmo que eu conseguisse separar as peças. Rosa não ficou muito atrás, pedindo desculpas e dizendo que ia apenas descansar os olhos por um segundo. De alguma forma, apesar da gravidade da situação, do conhecimento de que estávamos sendo perseguidos e lentamente morrendo congelados no meio de uma tempestade de neve apocalíptica, os dois encontraram forças para pegar no sono, quase como se estivessem se exibindo. Abri silenciosamente uma fresta da porta e saí. Eles mereciam qualquer conforto que pudessem resgatar daquela noite. Estava muito mais frio aqui fora, mas O'Brien não parecia abalada com a temperatura, ou com qualquer coisa, na verdade. Ela estava encostada na parede do corredor ali perto, posicionada para manter tudo o que importava. A porta da frente, a porta dos fundos, o armário de suprimentos, dentro do seu campo de visão. Ela era uma mulher compenetrada no trabalho, focada em proteger 3 atendentes do posto de gasolina como se fosse uma missão divina. Nada passaria por sua determinação de aço, mas eu ia tentar de qualquer maneira. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu levei um cobertor de mudança extra e assumi meu lugar na parede ao lado dela. Após alguns segundos de um silêncio familiar, eu o estendi. Sem dizer nenhuma palavra, ela o tirou de mim e colocou a metade sobre os ombros. Eu fiquei surpreso quando ela jogou a parte restante sobre os meus. Logo, estávamos ambos sentados no chão, com as costas apoiadas na parede. Quando ela finalmente falou, eu pude ver seu hálito na luz fraca e oscilante de uma dúzia de velas. Os dois dormiram? Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Eu já vi pessoas dormirem em situações piores. Você dá um jeito. Seu corpo se adapta. Bem, o seu corpo não se adapta, mas a maioria sim. Eu não pude evitar rir. Foi o tipo mais curto de risada. Um único suspiro vocalizado involuntariamente, mas foi genuíno. E era tudo o que ela precisava como permissão para relaxar. Ela colocou um braço caloroso em volta do meu ombro. Sabe, Saci, eu realmente vou sentir sua falta quando você finalmente estiver morto. Ela usou um tom para disfarçar suas palavras como uma mera ideia descartável. Tão passageira quanto a nuvem que as carregou por um momento despretensioso, antes de evaporar para sempre. Mas eu suspeitava que aquilo ia mais fundo do que ela queria admitir. Bom, isso é bem pretensioso da sua parte.
Eu sobrevivi ou durei mais do que quase todos os outros policiais que enviaram para o meu caminho. O que te deixa tão confiante de que não serei eu a sentir sua falta. Ela retribuiu minha risada com a dela. Mal audível por trás dos lábios cerrados, mas inconfundível e real. Silenciosamente, concordamos em deixar a pergunta passar por hora. Eu consegui falar com o xerife. Ele vai enviar um caminhão limpa-neve logo pela manhã. Eu disse a ele que isso precisa ser uma prioridade, mas pelo visto, isso aqui é o fim do mundo branco e ele não pode se dar ao luxo de estender seus preciosos recursos mais do que isso hoje à noite. Vindo de qualquer outra pessoa, isso teria parecido um pensamento completo, mas eu conseguia ler entre linhas. O comentário do Spencer sobre o departamento, a relação do xerife com os vigilantes, havia mais coisas a serem ditas. O'Brien sempre foi brutalmente honesta, e o fato de ela escolher aqui e agora para de repente fazer mistério não passou despercebido por mim. Esse era o início de uma conversa séria, e ela estava me oferecendo uma chance de pular fora antes que a viagem começasse. Mas não havia motivo para ficar rodeando o assunto como se o mero pensamento fosse lhe dar poder. Não era um bocejo. Eu peguei o gancho do pensamento. É quase como se o xerife tivesse algum tipo de segunda intenção para estar enrolando. É quase como se ele e o Spencer estivessem no mesmo time, pode ser. Ou talvez ele esteja falando a verdade dessa vez. A tempestade é real e já fez uma vítima hoje à noite. Mas tenho que admitir, se ele não faz parte, seja lá do que há de errado com essa cidade, então ele tem que ser o maior idiota útil do mundo. A essa altura, eu não sei o que é pior. Ele realmente riu de mim quando eu disse que estávamos lidando com o Spencer Middleton de novo. Me disse que eu parecia histérica. Ela jogou a cabeça para trás e expirou com força. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas desde que fui designada para o plantão do posto de gasolina, minha vida tem ficado exponencialmente mais bizarra a cada dia que passa. Eu disse, desviando o olhar para a escuridão na minha frente. Desculpa por isso. Não sei. Talvez a sua loucura esteja pegando em mim. Pera aí. Uma pessoa morreu? Um caminhão caiu da ponte da 2nd Street. O motorista provavelmente não percebeu que estava coberta de gelo. Declararam óbito antes de eu chegar lá. Constatado no local. Apenas uma pessoa? Ela segurou a resposta por um momento, sem dúvida tentando descobrir de onde vinha aquele interesse repentino. Mas nossa conversa terminou ali, com outra voz interrompendo com urgência. Gente? Alô? Vinha do armário de suprimentos. O'Brien já tinha empurrado a porta para abrir e estava com a arma na mão antes que eu conseguisse alcançar minha muleta. Quando cheguei até ela na entrada da porta, ela já tinha avaliado a situação e coldreado sua arma. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Jerry estava no balcão, no canto mais distante, encarando a Rosa. Foi ele quem gritou por socorro, mas era ela quem estava parada no centro da sala, de frente para nós e congelada em uma expressão de puro terror de olhos arregalados. Ela segurou o cobertor de mudança contra o peito com as duas mãos, apertando-o com força suficiente para deixar os nós dos dedos brancos como a morte. Rosa não reagiu à pergunta. Ela apenas encarava para frente, passando por nós dois, com lágrimas escorrendo pelo rosto e um horror cósmico nos olhos. Silêncio! Ela ordenou com uma voz profunda que não parecia em nada com a dela. Vocês estão ouvindo isso? Ele tá vindo! Enquanto ela falava, os pelos do meu pescoço se arrepiaram. O olhar nos olhos dela, a voz que não era dela. Isso já era motivo suficiente para se preocupar. Mas meu subconsciente tinha se apegado a outra coisa. Algo especial que o resto da minha mente ainda estava tentando alcançar. Eu vi aquilo como um farol na névoa, mas não conseguia juntar nada além da mais vaga ideia. Algo está errado. Algo está muito errado. Ouvindo o que? Eu perguntei cautelosamente. Ele tá vindo! Disse ela em sua voz estrangeira. Ele tá quase aqui. Se ele encontrar, estamos todos condenados. Não devemos permitir que ele encontre. Garota, disse O'Brien, você tá nos assustando. Quem tá vindo? O Spencer. Ele vê você do outro lado do vazio. Sua fome é eterna.
Logo será tarde demais. Ela tá sonhando, eu disse, orgulhoso de ter encontrado uma explicação que se encaixava tão bem dentro do nosso confortável reino de compreensão. Mas aquela sensação persistente ainda estava lá. Algo está inegavelmente errado. Um dos meus irmãos adotivos costumava fazer a mesma coisa. Os olhos dela estão abertos, mas ela tá falando dormindo, bem naquele momento, como se para desafiar a minha confiança. Os olhos dela reviraram de forma sobrenatural para dentro das órbitas, revelando nada além de globos brancos e venosos. O seu irmão adotivo fazia isso também? Ah, beleza, isso é diferente. Deveríamos acordá-la? Gente, eu acho que ela não tá dormindo. De repente, minha percepção alcançou o que meu instinto já havia adivinhado. Havia algo errado e, assistindo Jerry falar, eu percebi o que era. Suas palavras e seu hálito pairavam na frente do seu rosto, congelados momentaneamente pelo frio. Mas os de Rosa não. Porque eu não consigo ver o hálito dela. Ela lentamente começou a avançar centímetro por centímetro, falando naquela voz sobrenatural que continuava a se distorcer e evoluir a cada sílaba. Se ele encontrar você, cada ser vivo será transformado em um canal para agonia e sofrimento. Seus ombros permaneceram firmes. Ela não mostrava nenhum sinal de respiração, mas as palavras continuavam a jorrar dela, incessantes. Pude ouvir outras vozes vindo do nada, juntando-se à dela em um fiozinho a princípio, e crescendo até se tornarem uma tempestade. Logo, um coro de centenas falava em uníssono pela boca dela, combinando-se em uma voz singular não mais alta que a dela. Vocês todos implorarão pela morte, mas ela nunca virá. Um horror imensurável de mundos inconcebíveis espera no portão. Não abram a porta. Pera, então é um portão ou uma porta? Corrige suas metáforas confusas, Rosa assustadora do pesadelo. O cabelo dela começou a se erguer e flutuar à luz das velas como se estivesse sob o efeito de eletricidade estática. Então, ela soltou o cobertor, revelando a origem da preocupação de Jerry. A sola dos pés dela estava flutuando a quase 10 centímetros do chão. Ao mesmo tempo, O'Brien e eu dissemos: "Ai, caramba, que merda." Ela ergueu as mãos na frente do corpo, o sangue escorrendo e se misturando pelas linhas de suas palmas de onde ela havia apertado o cobertor de mudança com força suficiente para suas unhas rasgarem a pele do outro lado. No momento em que ela começou a falar em outra língua que não parecia em nada com inglês ou espanhol, O'Brien decidiu que já tinha visto o suficiente. Pode ter sido uma reação exagerada dar um tiro de taser na barriga de Rosa, mas, por outro lado, pode ser que não tenha sido. Não posso culpar a O'Brien por não querer correr riscos. O importante é que funcionou. Rosa caiu para trás em cima de Jerry e acordou em um acesso de gritos, de palavrões e confusão. Demorou cerca de 20 minutos para ela se acalmar o suficiente para nos deixar puxar os dentes do taser da sua pele e fazer os curativos. Meu veneno! Paramos nisso! Que porra foi essa? Que porra foi essa? Ai, meu Deus do céu, que porra foi essa? Rosa sentou no balcão perto do caixa enquanto O'Brien dava os toques finais em seus curativos. As feridas em seu torso foram fáceis de consertar, mas as bandagens em suas mãos deram um pouco mais de trabalho. Quando terminou, Rosa parecia que estava preparada para lutar um boxe. "Você quer algo pra dor?" Jerry perguntou. "Não, na verdade não." "Já é? Eu vou pegar algo pra dor pra você. Você é do tipo de garota que curte um cooler de vinho?" "Não." "Beleza, eu vou lá pegar um cooler de vinho pra você. Mas alguém quer alguma coisa?" Eu balancei a cabeça enquanto O'Brien o ignorou completamente. Ele bateu as mãos e disse: "Beleza, fantástico. Já volto com 3 coolers de vinho. Como tá se sentindo?" O'Brien perguntou. Rosa mexeu os dedos. "Parece melhor. Por que você deu um tiro de taser?" Sempre com as perguntas, Rosa. Poupei O'Brien do constrangimento de ter que explicar. Ela já tinha feito a maior parte do trabalho duro e senti que precisava contribuir. "Você estava flutuando, dormindo." Disse Rosa. "Desculpa por isso, eu realmente não tive a intenção." "E aí, galera?" Jerry chamou do outro lado da sala. "O que vocês acham que é aquilo?"
Apontamos nossas lanternas na direção dele para vê-lo apontando para algo caído contra o expositor de bebidas frias. À primeira vista, parecia um corpo. A arma de O'Brien já estava na mão dela antes mesmo que eu a visse fazer o movimento. "Fiquem aqui", ela ordenou. Ela manteve sua arma apontada para o chão e moveu-se rapidamente, com cuidado, colada à parede procurando por qualquer evidência de que aquilo fosse uma armadilha. Ela se aproximou do corpo como se fosse uma bomba em potencial e, quando estava à distância de um braço, praguejou baixinho. Dei um passo mais perto e... "É ele, não é? Fica pra trás!" Pela forma como ela estava reagindo, bem que poderia ter sido uma bomba, mas eu tinha um mau pressentimento de que não teríamos tanta sorte. Rosa desceu do balcão atrás de mim e sussurrou timidamente. "Quem é?" Jerry se antecipou a mim. "Puta merda, no espírito. Aquele é o Spencer." Ele estava com o lábio partido, um olho roxo inchado e arranhões e hematomas cobrindo seu rosto como se tivesse encarado 10 rounds contra um caminhão de lixo. Mas O'Brien foi esperto o suficiente para não baixar a guarda. Ela manteve um dedo no gatilho enquanto verificava sinais de respiração. Infelizmente, ela encontrou exatamente isso. Ela o puxou para frente, virou-o de bruços e algemou as 2 mãos atrás das costas. E, de alguma forma, conseguindo fazer tudo em menos de 3 segundos e com apenas uma mão. Ela não ia confiar no Spencer o suficiente para baixar a arma. E não confiava em nós o suficiente para ajudá-la. Ambas decisões respeitáveis. Apesar de seus avisos claros e de nosso próprio bom senso, fomos inexplicavelmente atraídos em direção ao homem inconsciente como mosquitos para uma lâmpada de choque. Num piscar de olhos, nós o cercamos por todos os lados, mas, mesmo no silêncio pesado, eu conseguia notar que estávamos todos sentindo a mesma coisa. Uma sensação de pavor. A percepção de que esse homem não jogava pelas mesmas regras que o resto de nós e, se ele escolheu entrar no estabelecimento, então era exatamente aqui que ele queria estar. Pior, se ele não entrou por vontade própria, então estávamos lidando com algo que nenhum de nós entendia. E só existe uma coisa pior do que o diabo que você conhece. Você acha que isso vai ser o suficiente? Um único par de algemas? O'Brien finalmente se sentiu segura o suficiente para guardar a arma. Ele está inconsciente e desarmado. O que exatamente você tinha em mente? Talvez a gente possa amarrá-lo em estaca de madeira no coração. Chegamos a um meio termo e encontramos um rolo de fita adesiva para prendê-lo a uma cadeira de rodinhas. Depois, empurramos a cadeira para dentro do armário de suprimentos e pregamos a porta para fechar. O'Brien me deu mais $1 para o caixa e ligou imediatamente. Uma conversa tensa e calorosa que durou menos de 1 minuto antes de ela bater o receptor no gancho. Pelo que captei, o xerife não ficou muito feliz com essa reviravolta nos acontecimentos. Por que será, né? Alguns minutos depois, ouvimos a batida no teto. A primeira nos sobressaltou, deixando-nos em alerta máximo. Tivemos talvez uns 2 segundos antes da próxima. Estávamos encolhidos, sentados no chão em frente ao balcão e vestindo os cobertores de mudança como roupões, enquanto Jerry cozinhava uma lata de ravioli sobre o fogo de uma vela. Trocamos alguns olhares, incertos sobre o que pensar daquilo. O silêncio que se seguiu se sobrepôs ao som do meu próprio coração batendo em ritmo duplo. Será que foi um galho de árvore? Rosa sugeriu, e eu estava pronto para aceitar a teoria dela. Até... elas estavam vindo constantemente, como uma metralhadora abafada. Que porra é essa? O'Brien gritou por cima do barulho. Elas vinham juntas, de 5 a 10 a cada segundo. Cobrimos nossos ouvidos para abafar a batida penetrante que ecoava pelas paredes e pelo chão do nosso pequeno prédio, exceto pelo Jerry, que não se deu ao trabalho de largar o seu vinho. E então, tão de repente quanto começou, o show de percussão no teto chegou ao fim. Eu esperei alguns segundos para ver se haveria um bicho. Quando nada aconteceu, eu sugeri. Talvez tenha sido uma tempestade de granizo. Ou talvez tenha sido ele escapando. Ele apontou para a porta da sala onde estávamos mantendo nosso prisioneiro. Como isso faz qualquer sentido? Madame, já passamos do ponto de fazer qualquer sentido há muito tempo. Acho que você sabe disso. Surpreendentemente, bastou isso para convencê-la. 1 minuto depois, O'Brien estava com um martelo em mãos, arrancando os pregos da porta da cela improvisada de Spencer.
Apesar de tudo, ela hesitou por um momento após remover o último prego antes de abrir a porta. Claramente, ela estava criando coragem para fazer o que tinha que ser feito, mas quase parecia que ela estava fazendo uma pausa para o suspense. A porta se abriu, revelando que ele ainda estava lá, inclinado para frente e preso com fita adesiva à cadeira no escuro. Soltamos um suspiro coletivo de alívio, uma celebração breve e prematura. Apenas quando ouvimos o som suave e doloroso emanando do fundo dos pulmões do nosso prisioneiro, é que percebemos o nosso erro. Foi um rosnado a princípio, vindo em rajadas curtas e abafadas, como um motor de um carro velho lutando para dar partida. Ele acordou, sua cabeça pendeu para o lado, e os resmungos se fundiram em uma única e longa gargalhada estridente de pura malícia. Spencer ergueu a cabeça. Got a Sam's Cafe pizza order up. You know the best part about this spicy Italian sausage? I voted for this topping. Yeah, just another perk of being a member. Come join us. Sam's Club. Cabeça lentamente enquanto os últimos vestígios de ruído escapavam através de um sorriso astuto. Porra! Ele disse, avaliando os arredores com olhos selvagens. Acho que estamos todos vivos ainda, né? Agora, qual de vocês quer me tirar dessa cadeira? Silêncio. Spencer Middleton, disse O'Brien, você tá preso. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que você disser... Cristo, O'Brien, vamos realmente fazer isso de novo? Apenas me liberte e me dê uma arma. Você claramente não tem ideia do que tá lá fora agora. Você acha que eu fiz isso comigo mesmo? Confie em mim. Você vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir se quiser ter alguma chance de sobreviver à noite. Provavelmente deveríamos ter ido pela opção da estaca. Spencer ainda estava gritando conosco enquanto O'Brien fechava a porta novamente. Quando voltamos para o nosso espaço na frente da loja, Rosa permaneceu colada ao meu lado. Seus olhos continuavam sendo atraídos de volta para a porta do armário de suprimentos. Eu tentei alertá-la sobre o Spencer, mas talvez eu devesse ter colocado mais ênfase nos jogos mentais. Ele era bom. Tão bom que até eu estava começando a me perguntar se havia alguma verdade no que ele estava dizendo. A voz da O'Brien foi uma distração bem-vinda. Suas palavras, nem tanto. Precisamos verificar o que foi aquele barulho. Não precisamos mesmo. Rosa me agarrou pelo braço por algum motivo. Você não pode nos deixar sozinhos com aquele cara. Ah, é? Eu vou verificar o barulho. Se eu não voltar em 5 minutos... presumam o pior. Você não vai sozinho, beleza? Então vamos todos juntos. Rosa apertou meu braço ainda mais forte. Eu prefiro tentar a sorte aqui dentro. Chega. O'Brien estava quase perdendo a cabeça. Então a gente se divide. Ah, tu tá de brincadeira. Vamos realmente dar uma de Scooby-Doo? Aparentemente íamos fazer isso. E depois de algumas rodadas de discussão, nós fizemos. O plano mudou várias vezes até que finalmente encontramos a versão menos pior com a qual todos pudessem conviver. No fim, ficou decidido que Jerry e eu iríamos verificar o barulho enquanto O'Brien e Rosa ficavam para trás e de olho no prisioneiro. Eu não estava particularmente empolgado, mas saber que o Spencer estava amarrado no nosso armário de suprimentos me dava um certo nível de conforto. Enquanto nos preparávamos para essa missão secundária totalmente desnecessária, O'Brien caminhou até mim e sussurrou. Eu consigo dar conta da garota flutuante e do garoto da fita adesiva sozinha, mas é melhor você levar isso, só por garantia. Com isso, ela tirou a arma do coldre. Porque as pessoas sempre tentam me dar armas. Eu já te disse, eu não sou um cara chegado em armas. A última vez que eu tive uma arma, me recompus. Sabe de uma coisa? Nem se preocupe com a última vez que eu tive uma arma. Eu levo. Nós nos viramos e vimos Jerry se aproximando. Ela puxou a pistola de volta bem no momento em que ele estendeu a mão. Você já disparou uma arma antes? Isso depende. Ele respondeu cruzando os braços sobre o peito e erguendo uma sobrancelha. Você é policial? Ela soltou um suspiro derrotada. Então, entregou sua pistola. Apenas, por favor,
Tentem não morrer, galera. Rosa olhou para nós nervosamente e ofereceu algumas palavras de apoio na despedida. Tenham cuidado. Eu odiaria que essa noite se transformasse em um... qual é o oposto de um clube de bolinha? Um clube de luluzinha. Isso. Eu odiaria que isso se transformasse em um clube de luluzinha. Aquela pareceu uma nota boa o suficiente para encerrar. Então, sem mais discussões, partimos. Jerry empurrou a porta para abrir e liderou o caminho com suas duas pernas perfeitamente funcionais, apontando a arma e a lanterna para frente e abrindo uma trilha através da neve que batia no joelho. Enquanto eu seguia alguns passos atrás, caminhamos com dificuldade pela paisagem congelada até estarmos em segurança sob a cobertura de veículos ao lado das bombas de combustível. Tinha sido uma distância de apenas alguns metros, mas a caminhada pareceu uma maratona. Assim que estávamos na clareira de concreto, varri a área ao nosso redor com minha lanterna, revelando dezenas de pequenos buracos na neve fresca, como crateras do tamanho de bolas de beisebol. Daqui, podíamos ver o teto do posto de gasolina, bem como pilhas de criaturinhas aladas presas nas calhas e sendo lentamente engolidas pela neve. Eu me aproximei um pouco mais da borda da cobertura, onde encontrei os corpos de vários pássaros mortos, confirmando minhas suspeitas. Eu odiava o fato de saber exatamente o que estava olhando, mas não era a primeira vez que via algo assim. De vez em quando, pássaros migratórios que passam pela nossa cidade ficam confusos e esquecem para que lado fica o céu. Em ocasiões aparentemente aleatórias, centenas deles despencam no chão em massa. A maior parte das vezes, isso simplesmente deixa uma bagunça enorme nas florestas para carniceiros sortudos ou transeuntes confusos. Em raras ocasiões, eles escolhem um lugar mais inconveniente para morrer, como o meio do tráfego da rua principal na hora do rush, um jogo de futebol americano do ensino médio ou até mesmo um casamento no quintal. Os moradores locais já culparam de tudo, desde fogos de artifício e pesticidas, mas é tudo especulação. E se algum cientista se deu ao trabalho de investigar isso, guardou os resultados para si. Assim como as pilhas de peixes mortos que inexplicavelmente se acumulam nas margens do riacho mais ou menos uma vez por ano, a causa da perturbação dos pássaros é oficialmente desconhecida. Ei, olha só isso. Eu me virei para ver que Jerry tinha arrancado uma das criaturas da neve e a estava segurando a cerca de 30 centímetros do seu rosto. Cara, não toca nisso, pode ter herpes. Uau, olha pra isso, disse ele enquanto puxava uma longa bobina de fio de cobre fino de dentro do cadáver do pássaro e a inspecionava sob a lanterna. Desenrolado, o fio de metal era longo o suficiente, quase para pular corda. Você acha que ele comeu essa coisa? Eu dei de ombros. Não dá pra culpá-lo, os tempos estão difíceis. Ele jogou o pássaro de volta na neve e limpou as mãos na calça. Caso encerrado, eu acho. Devemos voltar pra dentro? Só um minuto. Antes, a gente precisa conversar. Eu realmente não queria fazer essa parte, mas não tinha muita escolha. Não conseguiríamos uma oportunidade melhor longe dos outros hoje à noite. E essa era uma conversa que precisava ser mantida em particular. Jerry leu meu rosto e soube que eu estava desconfiado dele. Beleza, eu vou abrir o jogo. Os ratos do armário eram meus, pra ser justo. Porém, eles já estavam mortos quando eu os comprei. Eu tava usando eles como comida de cobra. Eu não sabia. Não é disso que se trata. Que merda, cara. Você disse que 2 pessoas já estavam mortas. E daí? O'Brien disse que apenas uma pessoa morreu por causa da tempestade. Ele ergueu uma sobrancelha. E daí? Eu tô inclinado a acreditar que ela, sendo um membro da comunidade policial, teria informações assim que estivessem disponíveis. Então, eu tô me perguntando como você sabia quem estava morto antes dela. Talvez você soubesse de uma informação que ainda não estava disponível? Ele pressionou os lábios. Não foi um consentimento, mas também não foi uma contestação. O rádio russo, você consertou, não foi? Ele piscou algumas vezes. Puxou lentamente seu maço de Marlboro, colocou um na boca sem pressa, acendeu devagar e deu uma longa tragada. Então, exalou uma lufada de fumaça por cima da minha cabeça e disse: e daí? Eu não tinha realmente nada planejado para essa parte, então deixei a pergunta dele pairando ali enquanto ele dava mais uma tragada em seu cigarro. Disse mais alguma coisa? Não, a maior parte sobre a tempestade de neve e disse que Saguafi
ressurgiu. Deixei aquela frase ecoar pelo meu subconsciente, procurando por qualquer sinal de reconhecimento e falhando. Zagoff ressurgiu? Isso significa alguma coisa pra você? Não, mas ele continuou dizendo isso repetidamente. Zagoff ressurgiu, Zagoff ressurgiu. Entendeu? Zagoff ressurgiu e por aí vai. Eu achei meio esquisito porque eu nunca tinha ouvido ele repetir nada antes. O que mais ele disse? Nada, só isso. O rádio tá quebrado. Tudo o que ele diz agora são essas mesmas 3 palavras repetidamente. Começou um par de horas atrás. Eu fiquei de saco cheio de ouvir aquilo, então eu vim aqui pra tomar um trago. Ficamos ali em silêncio até ele terminar o cigarro. Então, ele olhou de volta pra mim. Tamo de boa? Nós dois ouvimos o espirro ao mesmo tempo. Veio de algum lugar na estrada que levava pra floresta. Que porra foi essa? Soou como um espirro. Cadê a arma? Cadê a arma? Jerry olhou pro chão. Acompanhei os olhos dele e apontei a lanterna para o espaço vazio na neve ao lado do rastro de pegadas em formato de pás de guaxinim gigantes que iam em direção à floresta. Jerry, onde tá a arma? Aí, eu deixei no chão pra pegar o pássaro morto. Você não acha que o Rocco fugiu com ela, acha? Eu duvido muito, muito mesmo que o Rocco não tenha roubado. Nós dois olhamos um para o outro com aquela cara de o que a gente faz agora? E então, Jerry gritou: Saúde! Uma voz respondeu de algum lugar profundo no meio da tempestade de neve. Alô, tem alguém aí? Não. Eu gritei de volta. Com certeza parece que tem alguém falando comigo. Uma figura começou a emergir na tempestade de neve. Uma silhueta com formato humano. Conforme se aproximava, os detalhes entravam em foco. Mãos nos bolsos, a neve cobrindo seu casaco azul com capuz. Em pouco tempo, o homem estava debaixo da cobertura conosco, caminhando calmamente em minha direção. Ele parou bem na nossa frente, tremendo, mas sorrindo. Olhou para o Jerry e perguntou: Se importa se eu descolar um desses com você? Jerry entregou um cigarro, que o cara pegou com um agradecimento rápido. Observei enquanto Jerry o acendia para ele, mas não conseguia espantar a sensação sinistra de que algo sobre esse cara era familiar demais. Ele tinha cerca de 1,75 m, 30 e poucos anos, com olhos castanhos escuros e uma barba curta e bem cuidada. Magro, mas em boa forma. Ele parecia quase com... Depois de dar 2 tragadas no cigarro, ele olhou para mim e perguntou: Vocês sabem se o posto de gasolina tá aberto? A voz dele era familiar, daquele tipo na ponta da língua. Tá sem energia, respondi. Mas o telefone ainda funciona se você pagar adiantado. Quem são vocês? Ele perguntou. Aquela voz, eu sabia que soava exatamente como... Vocês fazem parte da equipe de serviços de emergência ou algo assim? Não, nós trabalhamos aqui e ficamos presos pela neve. Não brinca. Eu tava dirigindo por aqui e fiquei preso. Eu tô esperando no meu carro a pouco mais de 1 quilômetro daqui pelas últimas 2 horas. Eu tava tentando esperar a tempestade passar, mas o motor simplesmente morreu. Eu achei que eu ia morrer congelado aqui fora. Eu sou o Donald. Ele apertou nossas mãos e nós nos apresentamos. Então, Jerry finalmente fez a pergunta que estava na minha mente desde que vimos esse cara pela primeira vez. Não me leva a mal, mas você não é o Donald Glover? Sou eu. Eu sabia. Nós estávamos parados lá fora conversando com o famoso ator e diretor Donald Glover, no meu posto de gasolina. Puta merda! O que tu tá fazendo aqui? Eu tava só de passagem, respondeu o vencedor do Grammy e artista musical Donald Glover. Você tava só de passagem? Pela nossa cidadezinha de merda? Por quê? Ele deu de ombros descompromissado. Eu me perdi. Olhei para o Jerry, depois de volta para o premiado com o Prime Time Emmy Donald Glover, que perguntou: Então, tudo bem se eu entrar e me aquecer? Claro. Jerry falou antes de entregar uma lanterna reserva para o múltiplo vencedor do Globo de Ouro, roteirista e comediante Donald Glover, e liderar o caminho para a porta da frente. Assim que estávamos de volta lá dentro, apresentamos a O'Brien e Rosa, o 5 vezes premiado com o WGA Donald Glover. Isso era incrível. Ele era a segunda pessoa mais famosa a pisar na loja, assumindo que aquele realmente era o Elvis daquela vez. Mas as garotas não ficaram nem de longe tão impressionadas quanto eu achava que deveriam estar. Era quase como se elas não se importassem com o gênio musical Donald Glover. Na verdade, elas pareciam muito mais preocupadas com o motivo de estarmos voltando sem a pistola da O'Brien. Jerry explicou que fomos atacados por um bando de ninjas, mas O'Brien não engoliu a história. Antes que eu pudesse contar a ela sobre os pássaros, o telefone da loja começou a tocar novamente.
Eu era o mais próximo, então atendi enquanto O'Brien dava ao superastro de Hollywood Donald Glover um cobertor de mudança para se embrulhar. Alô? O homem do outro lado da linha soltou um rosnado irritado antes de se dar ao trabalho de dizer qualquer palavra. Jack, sou eu. Me afastei dos outros e sussurrei. Benjamin? Quantas vezes eu já te disse pra não usar meu nome no telefone? Desculpa. A última vez que vi Benjamin em pessoa, ele tinha acabado de explodir a árvore cerebral do Deus Sombrio abaixo do posto de gasolina. Desde então, ele tinha desempenhado um papel menor em algumas das ocorrências sobrenaturais mais mundanas por aqui. Ele ligava de vez em quando para pedir relatórios de situação e para oferecer seus conselhos especializados, embora a ajuda dele raramente fosse útil e nunca necessária. Quando descrevi o encontro com um cervo bípede, ele recomendou que eu comprasse uma espingarda e a mantivesse à mão. Quando encontramos a língua humana rastejante no banheiro que continuava escapando de qualquer gaiola em que colocávamos, Benjamin me instruiu a enterrá-la no sal e jogá-la no oceano. Quando contei a ele sobre a lama preta nas torneiras, ele me disse que minha única opção era queimar o lugar inteiro. Em todos os casos, eu ignorei seus conselhos e as coisas se resolveram bem por conta própria. O cervo nunca incomodou ninguém. A língua foi levada por guaxinins e um encanador de fora da cidade desentupiu os ralos e removeu um velho colar de cruz que tinha caído na pia. O que tá acontecendo por aí? Eu tô lendo relatórios meteorológicos agora e o posto de gasolina parece que alguém abriu um portal para o centro do 9º círculo do inferno. Tá bem feio. Obrigado por ver como estamos. Você vai aparecer por aqui dessa vez? Negativo. Eu tô na Grécia agora, só querendo um relatório de situação. Evidentemente, Spencer Middleton morreu de novo, mas aí ele voltou à vida de novo, mas aí alguma coisa encheu ele de porrada e nós ficamos sem energia de novo. A propósito, Sagoth ressurgiu. Significa alguma coisa pra você? Sagoth? Sim, Sagoth é um mal antigo. Um demônio metamorfo que deixa suas vítimas desprovidas de toda a pele. Se ele estiver em qualquer lugar perto do posto de gasolina, vocês precisam se intocar e rezar, porque aquele filho da puta pode parecer qualquer pessoa. Ele vai assumir a forma em que você tiver mais probabilidade de confiar. Ele é um parasita da agonia e empata. Você entende? Isso significa que ele se alimenta de dor. Ai, caramba. Deve ter sido isso que deu uma surra no Spencer. Que bom que encontramos o Donald Glover quando saímos. O que se seguiu foi uma pausa dolorosamente longa. Alô? Eu te perdi? Quem caralhos é Donald Glover? Sabe, o ator e músico aclamado pela crítica. Você deve conhecer ele, vai. Ele é um rapper. Ele faz rap. Eu aposto que ele é um ótimo beijador também. Jack, você por acaso ficou mais burro desde a última vez que eu te vi? O que você quer dizer? Filho da puta, eu acabei de dar um Google nele. Donald Glover tá em casa com a família dele em Atlanta agora mesmo. Você tá na presença de um demônio metamorfo. Beleza. Ou talvez o que tá em Atlanta seja um metamorfo. E o real é o que tá no posto de gasolina. A única maneira de matar um demônio como esse é arrancando a cabeça dele. Adeus, estúpido. A linha ficou muda. Jerry caminhou até aqui, sentou no balcão e disse: Beleza, eu não vou fazer nenhuma proposta nem nada, eu só quero a sua opinião sincera. Você acha que a gente tem mais chance ou menos chance de ter uma orgia agora que o Donald Glover tá aqui? Jerry, escuta com atenção. Temos que matar o Donald Glover. Beleza, disse ele pulando de volta de pé. Vamos nessa, coma. Jesus, ele nem precisa de uma explicação nem nada. A gente precisa cortar a cabeça dele. Legal. Simples assim. Eu tinha um aliado a bordo, mas sabia que convencer mais 2 pessoas a nos ajudarem a encobrir mais um assassino brutal no posto de gasolina poderia se provar mais difícil. Assumindo que conseguíssemos sequer descobrir uma maneira de matar o não Donald Glover, e também assumindo que ele realmente fosse um demônio, e também assumindo que demônios fossem sequer reais. Que o Benjamin estava me passando informações corretas e que nada disso era apenas uma alucinação vívida causada pelo meu estado mental em rápida deterioração. Quando eu coloco tudo isso dessa maneira, com certeza é muita coisa para aceitar na base da fé antes de cometer uma decapitação. Mas fazer o quê?
E pra você que tá curtindo aqui o Posto de Gasolina, saiba que já foi finalizado para apoiadores, a segunda temporada já foi finalizada e já estamos em Procurando por Vanessa. Então os apoiadores já estão na minissérie ali de spin-off que tem entre a segunda e a terceira temporada do Posto. E se você quiser acompanhar em tempo real, é só entrar no nosso Apoia-se, tá? apoia.se/DarkJack. E lembrando que no Apoia-se agora a gente tá soltando um episódio todo santo dia. Então se você quiser ter histórias todo dia, é só escolher o nívelzinho certo lá no Apoia-se e se preparar para enjoar da minha voz, porque eu vou soltar episódio todo dia. E é bom lembrar que os links estão todos na descrição. Na verdade, eu facilitei a vida de todo mundo e basicamente joguei tudo num Linktree. Então é só clicar aí no link onde está intitulado todos os links e lá dentro é só procurar por histórias exclusivas. E também dá para você fuçar ali os links, né? Fica tudo organizadinho e lá você também consegue ter acesso ao meu canal oficial de Cybergods. Para quem não sabe, o meu livro tá muito perto de ser lançado. Eu já finalizei ele completo, tô finalizando apenas o audiobook, tá? Então, se você quiser ter fragmentos da história, quiser fazer parte do acesso antecipado, onde você vai ter um descontão e vai receber antecipadamente, entra também lá no nosso canal, dá uma olhada nas redes sociais, segue nas redes sociais. Eu diria que, fora o YouTube, que eu tenho um canal que eu transformei ele num podcast novamente, as outras redes sociais são meio que um projeto à parte, não é algo 100% linkado aqui. Tanto que tem uma foto diferente, é uma vibe que eu diria que é diferente, é mais voltado pro Analog Horror, mas se você quiser dar uma olhada lá, dar uma contemplada no meu trabalho nas redes sociais, né, fazendo vídeos curtos, também é maneiro, ainda assim é voltado pro terror. Se você curtir, segue lá, valeu, ajuda demais. Lembrando, rapaziada, deixa estrelinhas aí, eu sei que eu tava olhando aqui, o público que acompanha o podcast, dá pra ver o público recente, é maior do que os seguidores, então eu sei que tem muita gente que acompanha aqui, mas não segue, tá? Então segue aí, pô. Deixa estrelinhas, ativa as notificações, só que as notificações daqui às vezes são falhas, e se você quiser ter ali as notificações de tudo, notificação do Apoia-se quando sair episódio novo e tudo mais, entra também no nosso canal oficial de notificações do podcast. Tudo isso tem lá no Linktree, tá tudo organizadinho, você vai ver canal de notificações do podcast. Entra lá, rapaziada, às vezes eu tô produzindo alguma coisa, sai algo engraçado ali, eu filmo, eu mostro. É uma parada ali onde também eu jogo fragmentos da produção, vou avisando quando vai sair, se tiver algum problema, enfim, sempre vai sair em primeira mão ali pra quem tá no canal, já é? Então se você quiser fazer parte disso também, corre lá. Muito obrigado por escutar até aqui, valeu e até o próximo episódio. Fui! This episode is brought to you by ChatGPT. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast. Have you guys heard about ChatGPT work? It's the new way to use ChatGPT for bigger multi-step projects. And when you need more than just answers, give ChatGPT work access to your apps and files, and it can create real work documents like spreadsheets, slides, and structured reports. Get started at chatgpt.com by selecting work mode, available on Plus and Pro plans. Every week, the Snap Judgment Podcast drops you inside someone's biggest decision. The kind of decision you can only make once. With everything on the line, what do you believe? What do you want? And what would you risk to get it? Find out. Tap to listen now to Snap Judgment from KQED on Spotify.